Há 16 anos eu estudo diferenças culturais e como elas afetam organizações globais. Eu nem sempre vivi em ambientes multiculturais. Eu cresci em Minnesota, no meio oeste dos Estados Unidos. Foi só mais velha, já como adulta, que eu fui viver em outros países e aprender mais sobre isso. Logo no começo da minha carreira, uma situação começou essa jornada para mim. Eu fui ao Japão com um colega japonês. Eu fiz uma pequena apresentação para um pequeno grupo de participantes japoneses. No final da apresentação, eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta. Eu olhei para o grupo e ninguém levantou a mão. Eu voltei para o meu lugar. Meu colega japonês virou para mim e falou assim: Aaron, eu acho que as pessoas tinham perguntas. Se importa se eu tentar? Eu falei, tá bom, vai lá. Ele se levantou e repetiu a pergunta. Mais uma vez, ninguém levantou a mão. Só que dessa vez ele olhou cuidadosamente para o grupo. Ah, você tem uma pergunta? E a mulher disse, obrigada, eu tenho uma pergunta. Ela fez uma pergunta fascinante. E ele fez de novo. Ah, você tem alguma coisa para falar? Ah, sim, muito obrigado. Depois eu virei para ele e falei, pô, mas como é que você sabia disso? Como é que você sabia que eles tinham perguntas para fazer? Ele disse, isso está relacionado com o brilho no olhar deles. Eu falei, nossa, ninguém ensina isso pra gente em Minnesota. Pô, mas como é que você sabe quão brilhosos são os olhos deles? Falei assim, olha, no Japão nós não fazemos contato direto como vocês fazem. Então, algumas pessoas no público estão olhando diretamente para você e o olho parece realmente mais brilhante. Né? E eles provavelmente estão mais confortáveis em falar em público. Eu fiz uma apresentação no dia seguinte, perguntei de novo, mais uma vez ninguém levantou a mão. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou tentar dessa vez. E aí, como ele me disse, eu olhei cuidadosamente para o grupo e como ele tinha dito, só algumas pessoas ali estavam olhando diretamente para mim. E se eu parasse para pensar, realmente, os olhos deles estavam mais brilhantes. Eu apontei para um homem, ele fez assim, eu disse, eu gostaria de dizer alguma coisa, ele disse, sim, muito obrigado. Então, essa foi uma experiência muito importante para mim. Existe uma expressão em japonês, é kuki yomanai. Eles às vezes usam KY. Isso se refere a uma pessoa que não pode ler a atmosfera, não pode ler o ar, ou nas entrelinhas. É uma pessoa que não consegue ler ali o ambiente. E era o que exatamente ele estava fazendo e o que eu não podia fazer, eu era o KY. Mas com um pouquinho de ajuda, eu também podia melhorar. Eu consegui captar esses sinais que estavam ali. E eu fiquei muito interessada nisso. Eu tentei imaginar se seria possível criar um método para ajudar as pessoas, para que elas pudessem ler a atmosfera de uma maneira melhor, ler o ambiente, em ambientes onde eles não conhecessem a cultura. E aí nós desenvolvemos esse modelo aqui, que veio de muita pesquisa. Nós dividimos culturas em comportamentos diferentes. Nós começamos a analisar como é que se constrói a confiança, como é que nós tomamos decisões em partes diferentes do mundo. E nós notamos alguns padrões de alguns países, de algumas culturas. E com isso nós conseguimos começar a mapear as culturas e compará-las umas às outras. Aqui eu comparei a cultura brasileira e a cultura francesa. Você pode ver como em alguns aspectos elas são bastante semelhantes, enquanto em outros são bastante diferentes. Outro exemplo é a comparação da cultura da Alemanha com a de Singapura. Olha aqui uma série de semelhanças e diferenças também. Durante esse processo eu também comecei a notar algumas outras coisas. Tinha alguns pontos chaves para quem precisa usar esse tipo de mapa. A primeira era a seguinte: você analisa essas escalas. E os seres humanos têm uma tendência. Eles costumam se colocar no centro, como se fosse o centro do mundo, com o lado direito e o lado esquerdo. Mas nessa cultura multicultural, isso não faz mais sentido.
eu reconheci que nós precisávamos pensar nisso de uma maneira relativa. Mais cedo, alguém fez uma apresentação e fez uma descrição dos franceses. E um tempo atrás, eu trabalhei com uma equipe multiglobal, multicultural. E eu perguntei como é que era para os britânicos, como é que era trabalhar com os franceses. E ele disse, você sabe os franceses, eles são desorganizados, estão sempre atrasados, mudam o assunto no meio da reunião, é muito difícil trabalhar com eles. E aí depois eu entrevistei os indianos que faziam parte da mesma equipe. E eu perguntei para eles como é que é trabalhar com os franceses. E eles disseram, você sabe, os franceses são tão rígidos, eles não se adaptam, eles estão sempre focados na pontualidade, na estrutura. Eles não conseguem se adaptar no que está acontecendo à sua volta. E aí eu comecei a ver esse tipo de diferença que estava presente lá na nossa escala. E eu dei o mesmo exemplo na Alemanha, há pouco tempo atrás. Os alemães na sala disseram, esse é um exemplo muito engraçado para nós. Porque nós trabalhamos com os britânicos o tempo todo. Nós estamos sempre reclamando sobre como os britânicos são da mesma maneira que você descreveu os britânicos reclamando sobre os franceses. Então você vê que essa posição absoluta da escala não significa nada. Descrever uma cultura não é muito útil nesse tipo de organização. Na verdade, nós precisamos começar a entender como é que uma cultura reconhece a outra, em termos relativos.